A vida é eterna, não tem começo e não tem fim. Os entes queridos que encontramos em nossa jornada retornarão várias e várias vezes. Nós nunca morremos, porque na verdade estamos sempre nascendo. As recomendações deles mudarão o mundo. Xenites recomendam. Olá Warriors, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Xenites Recomendam. Há quanto tempo, né? Olha, a gente enfrenta aí tanto problema no dia a dia. Eu tô com muita coisa para resolver aqui em casa, por isso que quase não consigo gravar. Só que eu preparei todo o roteiro para esse vídeo, Xena e Gabrielle Almas Gêmeas parte 3. Só que nesse caminho eu acabei encontrando uma nota que eu escrevi no Facebook em 2013, 11 de outubro de 2013. E eu achei melhor usar essa parte 3 para falar sobre essa nota, esse texto. Eu vou ler esse texto, que tem partes que eu mesmo escrevi e outras partes que uma astróloga, psicóloga e escritora chamada Valéria de Totti escreveu certa vez, acho eu, no site dela. Eu procurei novamente, não achei mais, mas tem trechos lá que foi ela que disse e eu coloquei nessa nota que eu escrevi no Facebook. E relendo esse texto, eu percebi várias coisas ali que nos remete a Xena e Gabrielle. Então, pode esperar que vai ter a parte 4 de Xena e Gabrielle Almas Gêmeas, porque vai ser o roteiro que eu deixei pronto. E hoje, para a parte 3, eu vou comentar em cima desse texto. No comecinho do vídeo, você ouviu a citação de Gabrielle no episódio Deja Vu All Over Again, quando elas se dão conta de que elas são, né, de que elas foram em outra vida, passa essa citação da Gabrielle. O texto que eu escrevi, o título é o seguinte: Almas Gêmeas, o reencontro definitivo é um processo demorado e pode nunca acontecer. Um encontro ou reencontro de almas gêmeas nunca é fácil. Só é fácil quando ambas as partes estão no mesmo grau de evolução. Ou seja, as almas precisam estar sincronizadas, e isso é muito raro. Então, eu já falei sobre isso acho que no primeiro vídeo, na primeira parte. Xena e Gabrielle, quando elas se encontram lá em Hipotédia, eu acredito sim que elas estão sincronizadas, porque a Xena tinha acabado de desistir da sua vida de guerra, de violência e tudo mais. Ela estava disposta ali a mudar de vida. Existe até uma teoria que fala que a Xena pretendia tirar a própria vida. Mas tudo indica que dali ela ia voltar para a terra dela, que era o que ela ia fazer, né? Tanto que depois ali de salvar o povo de Gabrielle, ela resolve voltar para Anfípolis. E provavelmente era isso que ela ia fazer, quando ela se desfez da armadura e das armas. Então ela estava ali em sincronia com a Gabrielle. Então ela queria viver uma vida sem violência, queria ser, né, voltar a ser uma camponesa. Tudo indica que ela queria voltar a ser uma camponesa, viver ao lado da mãe dela, cuidar da mãe dela, cuidar lá da taberna. Né, ela tinha passado por aquele momento lá com Hércules, começou a refletir sobre o caminho que tinha tomado. Então, acho que elas se encontraram quando ela sofreu essa mudança dentro dela, né, esse desejo de mudança. Ela acabou, o destino a levou para próximo da Gabrielle. Né, tudo começou a se casar ali, a se encaixar ali. Continuando. Essa evolução depende de uma série de fatores, que vão desde o nascimento da pessoa até a predisposição que ela tem para querer crescer espiritualmente. Então, como eu falei anteriormente, a Xena estava em processo de mudança. O desejo de mudar já estava dentro dela. Ela começou a se conhecer. Ela começou a se conhecer. Eu acho que eu falei isso já em outro vídeo, acho que no primeiro.
A partir do momento que você começa a conhecer a si mesmo, as portas começam a se abrir para te encaminhar ao encontro da sua alma gêmea. Você vai conhecer sua alma gêmea quando você começar a conhecer a si mesmo. E isso se encaixa muito bem na história de Shane Gabriel. A gente, obviamente, eu acho, né, que os escritores, roteiristas, não tiveram a pretensão de fazer isso, de se basear nos estudos sobre almas gêmeas para compor Shane Gabriel, talvez mais tarde, né, quando isso é realmente colocado na série. Só que desde o começo da série já existem indícios. Então uma coisa se encaixou perfeitamente na outra. Eu fico besta com isso, porque, né, até o fato de Shane e Gabrielle serem um casal, que os roteiristas até falam que isso foi pensado bem depois, que no começo não, até porque a Gabrielle iria morrer no começo ali da primeira temporada. Só que desde o primeiro episódio, desde o primeiro momento, a gente já consegue visualizar as duas tendo um relacionamento. É por isso que eu digo, Xena não é uma série comum. Existe uma magia ali, eu não sei que palavra usar, mas não é uma série comum. Para mim não é. Tem algo de muito especial. Não somente pela toda a saga, toda a história, mas tem algo ali muito mágico, eu diria, muito mágico. Vamos continuar. Conversei com algumas pessoas que encontraram suas almas gêmeas, e nenhuma delas está junto da pessoa. Por que isso acontece? É muito comum no encontro de almas gêmeas uma das partes não aceitar, não entender e nem acreditar que alguém possa ser a sua alma gêmea. Bom, realmente, em 2013, ali 2012, 2013 até 2014 ou 15 mais ou menos, eu tive contato com algumas pessoas que me afirmaram que tinham encontrado suas almas gêmeas, só que nenhuma dessas pessoas estava com sua alma gêmea. Quer dizer, uma estava com sua alma gêmea. Só que é aquela história, né? Tem que estar realmente em uma sincronia muito perfeita para os dois lados se reconhecerem. E Shane e Gabrielle, apesar de terem se encontrado, não se reconheceram de primeira. Pelo menos não da parte da Xena, que era quem precisava evoluir mais ali. Ela era a que precisava atingir um grau maior ali de evolução. Tanto é que a gente vê, né, no começo ali, a Gabrielle quer ir atrás, ela não quer deixar. Depois ela fica bem arredia, quando a Gabrielle pede carona na Argo, para ir até lá onde o Liceu está sepultado. Depois tem o episódio lá da morte do Talos, né, aquele menino lá, que a Gabrielle chora e abraça a Xena fica toda esquisita. Ela sempre repudia a Gabrielle, mais ou menos ali, na primeira temporada. Não quer ter muito contato com a Gabrielle. Porque existe isso, né? Se a vamos supor que a Gabrielle tivesse já se tocado de primeira que a Xena era só uma gêmea e falasse isso pra Xena. Muito provavelmente ela não ia acreditar. Provavelmente ela não ia acreditar nisso. Porque ela era muito arredia com essas coisas. Ela se relacionava com as pessoas que ela se relacionou até no decorrer da série, sempre era uma coisa muito carnal. Então, muito carnal, muito superficial. E com a Gabrielle, a coisa seria muito mais profundo. Né? A coisa seria muito mais profunda e por isso a alma dela meio que não aceitava isso. A vivência dela a levou por um caminho que não a permitia ver isso. Tanto é que ela era muito. A Gabrielle sempre falava, né? Em meditar, em prestar mais atenção nos sons da natureza. A Xena sempre muito grosseira, muito prática com as coisas, não tinha esse feeling que a gente fala, essa sensibilidade.
para perceber algo além do que você pode ver e tocar. Então, acredito que por isso demorou tanto, né, para ter essa, essa reciprocidade da parte da Xena, principalmente. Embora a Gabriele no começo ia muito atrás dos garotos, como eu falei no primeiro vídeo, eu acho, se não me engano, a Gabriele já estava em busca da sua alma gêmea, sentia a presença da sua alma gêmea, só que confundia com aquelas pessoas que chegavam a ela, sendo que a sua alma gêmea estava já com ela. E ela confundia muito, porque isso pode acontecer também. A sua alma gêmea está ali e você encontra outras pessoas e acha que são outras pessoas. Aquela energia está ali, aquele sentimento já está ali dentro de você, mas você não consegue visualizar quem é a pessoa. Então a Gabriele teve um pouco de dificuldade também. Agora, segundo a psicóloga e a escritora, ela é astróloga, psicóloga e escritora, Valéria de Totti, ela disse o seguinte: o reconhecimento da outra metade não pode ser previsto, é o destino que se encarrega. As almas gêmeas se encontram para que uma possa transformar a outra. Xena, lá em A Friend in Need, a gente vai ver uma Xena, e eu xingo muito a Friend in Need, eu xingo muito esse episódio. A gente xinga muito, né? Nós, a maioria dos Xenites, acredito eu, xinga muito a Friend in Need, porque a Xena morre. Desculpa aí o spoiler se você não assistiu a série, mas enfim. Se a Xena não tivesse morrido, se a Gabrielle tivesse jogado as cinzas, a gente ia adorar esse episódio. Essa aqui é a verdade. Só que a gente vai ver uma Xena em A Friend in Need, que é a Xena que a Gabrielle sempre quis ver a série inteira. Que é uma Xena que não é egoísta, que não pensa só em si mesma, que não fica pensando na Gabrielle. Lá no episódio a Xena contra o exército persa, eu esqueci o nome dele em inglês, Xena contra o exército persa. A Gabrielle é envenenada, tá quase morrendo. A Gabrielle fala, me deixa para trás, né? Vai salvar quem tem que salvar, vai impedir esse exército. E a Xena não, a Xena é teimosa. Ela não pensa no bem maior, ela pensa só nela e a Gabrielle, né? Um pouco de egoísmo da parte dela, sim. Ela pensou nela, porque ela não pode viver sem a Gabrielle. Ela não poderia viver sem a Gabrielle. A Gabrielle estava preparada para viver sem a Xena, porque a Gabrielle estava preparada para morrer. E a Xena não aceitava isso. Em A Friend in Need a gente vai ver o contrário, né? A gente vai ver Xena querendo dar a vida por um bem maior. Então ela evoluiu. Como eu li aqui, as almas gêmeas se encontram para que uma possa transformar a outra. Gabrielle transformou Xena, vem lutando, né? Vem fazendo isso ao longo de toda a série. A gente vai vendo mudanças na Xena por causa da Gabrielle, né? A gente percebe isso. E por outro lado, Xena também ajuda nesse processo da Gabrielle de não ser apenas uma menina sonhadora e poetisa e escritora, barda, mas também uma guerreira. A coisa se equilibra, né? Elas acabam se equilibrando. O que uma era, a outra passou a ser também. Isso, e ao contrário também. Então sim, uma transformou a outra e por isso elas se encontram. As almas gêmeas se encontram para que uma possa transformar a outra. E foi justamente o que aconteceu com Xena e Gabrielle. Continuando o que a Valéria de Totti fala, mais uma frase dela que, continuando agora, antes era eu que estava falando, né? Agora mais uma frase dita pela Valéria de Totti. A alma gêmea é identificada através de uma atração energética, nem sempre prazerosa. O encontro pode acontecer durante uma briga de trânsito ou no ambiente de trabalho, com aquele homem ou mulher com o qual não há a menor identificação. O prazer pode vir com o tempo, quando uma nova percepção do outro entra em cena a partir do exercício da arte da paciência. A meta de um está no outro.
As almas gêmeas se completam, e muitas vezes é através da dor, já que uma transformação pode ser dolorida. Isso acontece quando uma das partes não quer a mudança. No começo ali, né, Shane e Gabrielle não se identificavam em nada, apesar da Gabrielle, né, já queria ser, tinha ganas de ser uma guerreira, viajar o mundo e tudo mais, mas Shane não se identificava em nada com ela. Shane aceitou a Gabrielle junto com ela porque, né, a Gabrielle teimosa. A Shane queria levar ela de volta para Potted, mas ela não aceitou. E também teve, ao longo de toda a série, muitas brigas entre elas. A Gisele até abordou, né, na primeira parte do vídeo dela sobre motivos para talvez não shippar Shane e Gabrielle como um casal, por causa das brigas dela. As mudanças podem doer. A gente vai ver muito isso num episódio como... Meu Deus, esqueci o nome do episódio. Tô doido, mano. Não, peraí. Pera, tem que olhar aqui. Esqueci o nome. The Bittersweet. Puta merda. The Bittersweet. Lá, elas vão ter, né, a famosa DR, né? Eles vão discutir a relação. E elas sofrem muito. Elas acabam sofrendo mudanças, né? Uma transformação realmente. Porque brigaram, tinha que se resolver. E foi bem dolorido, tanto é que elas vão parar lá, a Xena novamente na cruz, a Gabrielle lá deitada lá pro Dahak, aquela história do Dahak foi um grande sofrimento. Então sim, elas passaram por esse processo também. Em geral, almas gêmeas são pessoas de origens diferentes e gostos distintos. Parece relacionamento impossível de dar certo, e sobram dificuldades até que fiquem juntos. E também não vai faltar discussão depois disso. Faz parte do processo de amadurecimento das almas. Elas discutiam direto, gente. Direto. E elas tinham realmente gostos distintos, origens diferentes. Isso é a cara delas. É a cara delas isso aqui. Eu acho impressionante como esse texto... E eu lembro quando eu coloquei essa nota no Facebook, eu meio que não olhei de novo. Eu não tinha guardado em lugar nenhum. Mas eu lembrava que ela existia. E eu fui buscá-la para complementar o vídeo que agora será a parte 4. Aquele roteiro que já está pronto. E eu não fazia ideia de como esse texto era... Parece que está falando de Shane e Gabrielle. Essa aqui é a verdade. Vamos continuar. Agora, aqui um subtítulo. Diferenças de idade, crenças e religião. Por incrível que pareça, existem enormes possibilidades de estas características serem bem divergentes no casal. Mas tem um propósito para isso. É a complementação de conhecimentos e experiências. A diferença da idade pode ser enorme. Um pode ser 20, 30 anos mais velho que o outro. E isso também tem um porquê, que é a necessidade de maior experiência ao lidar com as novas vivências em suas vidas juntos. Então, a gente sabe que a Shane é 10 anos mais velha que a Gabrielle, 10 ou 11 anos, né? Acho que a Gabrielle tinha 17 e a Shane tinha 28, não é isso? Acho que é isso. Não é isso, produção? Acho que é. 11 anos mais velha. Só que aqui, me parece que quem tinha uma experiência melhor nesse caso é a Gabrielle. Só que também tem a questão da alma ser mais velha. A Gabrielle, acredito eu, tem uma alma mais velha que a da Xena. Ela tem uma predisposição a mudanças, creio eu, melhor, mais fácil. Ela é mais aberta para as coisas. Mais aberta a mudanças, enfim. E a Xena é muito teimosa. A gente, né, já conhece essa fama da Xena. E uma outra coisa também, que está até mais aqui para baixo, eu vou descer um pouco o texto, antes que eu me esqueça, é melhor falar sobre isso agora, que é o seguinte. Certa vez, alguém com quem eu conversei, que também estudou a respeito das almas gêmeas, me disse
Eu tô lendo, tá? Senão eu esqueço. Que geralmente almas gêmeas que alcançam a perfeição não têm filhos biológicos. Aí isso me faz pensar no seguinte, naquela novela Alma Gêmea, onde Rafael e Luna têm um filho. Só que a Luna morre e volta como Serena. E a Serena e o Rafael não têm filhos, então isso faz muito sentido. Provavelmente a Luna e o Rafael não estavam nessa perfeição, e a Serena com o Rafael já estavam. Atingiram essa perfeição. E eles não têm filhos. Mas isso não quer dizer que as almas gêmeas não tenham filhos. Só que geralmente, né, aqui está a palavra, geralmente não tem filhos biológicos. E se a gente for analisar, Shane e Gabriele não têm filhos biológicos. Até por uma questão bem óbvia, né? Embora a gente tenha aquela situação do Ares fazer as duas trocarem de corpo, naquele episódio que tem a Mavican, que eu esqueci o nome do episódio. Eu vou colocar escrito aqui em algum lugar. Lá elas trocam de corpo, então em alguns momentos a Gabriele carregou a Eva. Em alguns momentos a Eva passou ali pelo útero da Gabriele. Então, isso faz da Gabriele mãe da Eva também. Não é mesmo? Mas enfim, daquele modo, o modo convencional, né? Elas não têm filhos. E daí, indo para uma outra série, lá em Once Upon a Time, eu tenho que falar esse nome devagar, porque se eu for falar rápido não sai. Nós temos Regina e Robin Hood, que são almas gêmeas. A série nos diz que eles são almas gêmeas, embora eu não goste muito da ideia, embora eu não aceite muito bem. Talvez eu faça um vídeo sobre isso ainda. Eles também não têm filhos juntos. Eles não têm filho junto. E daí aí na mesma série tem a Branca de Neve e o Príncipe Encantado, e lá eles têm a filha Emma. E isso me faz acreditar que isso é tão raro quando almas gêmeas têm um filho, que no caso da Emma, ela nasceu para ser salvadora e ela possui magia. Ela nasceu com poderes de fazer magia. Então, justamente por ser algo raro, ela nasceu com essas propriedades. Então, para mim faz muito sentido essa colocação aqui de que almas gêmeas geralmente não têm filhos biológicos. Faz sentido. Bastante sentido para mim. Agora vamos subir lá em cima de novo para continuar o nosso texto. Outro subtítulo: O medo da aproximação. Este medo atua de forma inconsciente, pois sabe que uma aproximação maior trará uma enorme mudança em sua vida, positivamente. Mas mudanças causam medo. Novamente, aquela história da Gabriele querer seguir a Xena não querer, né, ia mudar a vida dela. Mudanças causam medo. Isso não tem nem segredo, né? Não tem. Mudanças causam medo. E tem aquela situação também quando a Eva já está nascida, que a Gabriele quer sossegar e ficar com as Amazonas, e com a bebê e com a Xena junto, né? E a Xena não quer. Este medo é expresso de várias formas. Veja se você tem medo de estar sozinho com essa pessoa, imaginando que ela poderia lhe fazer o pior. Porém, ainda assim, se arriscando, como se soubesse que haveria algo que vale a pena. Isso aqui me traz aquela Gabriele, que de novo a Gisele abordou esse assunto lá no vídeo dela, né, sobre não shippar Xena e Gabriele, onde a Gabriele levou um tapão da Xena, sabia, né, tinha um certo medo da Xena, porque ali, né, sabia que a Xena veio de uma vida de maldades, e mesmo assim ela volta para ajudar a Xena. Essa frase é a Gabriele. A Gabriele está nessa frase aqui. Né? Isso acontece nessa cena que eu falei, de quando ela apanhou
daquele episódio onde o Ares aparece pela primeira vez, e depois também acontece no episódio do Atreus, onde o Ares se faz passar pelo pai de Xena. Então são dois momentos que eu me lembro disso, da Gabrielle continuar ao lado da Xena, apesar de ela demonstrar não ser confiável. Existem casos em que o medo de elogiar essa pessoa ou dirigir-lhe carícias ocasiona atitudes ofensivas, agressivas ou simplesmente omissivas. Não faz nada ou não consegue se expressar, apesar de sentir uma enorme vontade. Isto se dá simplesmente porque estes pequenos atos positivos levarão a pessoa direto ao coração da outra. Novamente eu lembro do episódio da morte, onde a menina Gabrielle abraça a Xena e ela fica toda arredia. E também lembro daquele episódio, eu não lembro qual episódio, mas daquela cena muito famosa aí, que virou até GIF, da Gabrielle, elas estão deitadas. A Gabrielle dá um beijo no rosto da Xena e a Xena faz uma careta, meio que não querendo aquele beijo. Então, essa frase que me leva a isso, a esses momentos. Principalmente vindos da Xena. Sempre, a Xena é a mais arredia das duas, eu acho. A que precisa evoluir mais, eu acho que é a Xena. Agora, um outro tópico. Como saber se eu já conheço esta pessoa? Este item é importante de se observar. Você conheceu uma pessoa que pode ser sua alma gêmea, e após este contato, outras pessoas de seu convívio misteriosamente se afastaram de você. Isto acontece porque quando as almas gêmeas plenas estão em contato, se completam de tal forma que pessoas com intenções negativas ou com más intenções são repelidas fortemente pela luz gerada por esta união. Possivelmente pessoas de boa fé se aproximarão de vocês para lhes dar conselhos e apoio. É importante também observar que quando as almas gêmeas se afastam um do outro, comumente as pessoas com negatividade tendem a se reaproximar desesperadamente e, em alguns casos, tentando manchar a imagem do outro. De novo aí The Peter Switch, nesse finalzinho aí. Xena e Gabrielle se separam, porque a Hope matou o Solan, então elas ficaram, né, de mal. A Callisto foi lá envenenar a Gabrielle, o Ares foi envenenar a Xena. Tanto a Callisto como o Ares são dessas pessoas, né, citadas aqui em cima, né, pessoas que querem separar o casal, que não querem que eles fiquem juntos. Temos aí outros exemplos, como talvez Najara, Alt, né, não vou citar pessoas que são relativamente do bem, estou citando bem os do mal mesmo, Hope, todas essas pessoas querem separar a Xena e Gabrielle, porque o amor verdadeiro, né, repele pessoas do mal. É possível viver com uma pessoa que não é minha alma gêmea? Sim, claro. Você pode aprender a amar e respeitar esta outra pessoa, construir uma família e ser feliz, mas não experimentará a chama de um amor verdadeiro. Eu me lembro, lendo esse trecho, de Xena e Pérticas. Acho que ela seria feliz com ele sim, por que não? Ele era uma pessoa boa, não tinha por que não dar certo. Só que não era uma felicidade plena, né? Então, talvez ia sempre ficar faltando alguma coisa ali. Um casal de almas gêmeas tem uma vida muito mais plena e feliz, onde é fácil atingir todo objetivo, sejam eles materiais ou pessoais. Estas pessoas são radiantes, atraem atenção e oportunidades que trarão muita fartura em suas vidas. Quando elas estão juntas, as coisas passam a dar certo. Foi isso que eu falei, eu acho que no primeiro vídeo. Essa frase aqui define isso bem, né? Pessoas que não vivem com suas almas gêmeas tendem a serem infelizes, doentes, sofridas, com condição familiar e financeira ruim, pois sua união não gera a imensa luz que espanta todo mal olhado e pessoas que não servem para elas. De novo, né? Pessoas que não vivem com suas almas gêmeas tendem a ser infelizes, doentes, sofridas. Gabrielle não estava bem, Pantédia, a gente sabe disso. Ela estava noiva de um homem que ela não queria. Era uma vida que ela não queria. Xena a mesma coisa, estava naquela vida lá
só matando gente e saqueando e não sei o que lá, não era feliz, né? Uma pessoa assim não pode ser feliz. Quando almas gêmeas estão juntas, geram uma luz que espanta todo mal olhado e pessoas que não servem para elas. Lendo esse trechinho aqui, eu lembro da Alt em Between the Lines, onde Shane e Gabrielle unem forças para acabar com a Alt, naquela batalha final. Isso vem na minha cabeça lendo esse trecho. O que vem na sua? Relacionamento entre almas gêmeas é perfeito? Não. Cada um adquiriu seus karmas, como ciúmes, competição, inveja, que são falanges do mal que impedem essa união. O ego terreno nos distancia da essência, dificultando o relacionamento com nossa alma gêmea. E desse trecho me vem aquela situação lá na China, onde a China vai para lá matar o Ming Chen e a Gabriele vai atrás e dá todo aquele fuzuê. Que só nisso aí já entrou os ciúmes, já entrou a competição, já tem todos esses sentimentos ruins aí. Agora tem, ó, outra perguntinha aqui, ó. Almas gêmeas também contraem karma? Sim, pois se não houver o reconhecimento de uma das partes, pode haver traição, abandono, separação, gerando mágoas e cobranças. Lendo isso aqui, eu lembro daquele episódio onde a Gabriele vem os caras jogam a carroça nelas e a Gabriele não consegue se mover e a Xena derruba ela e ela decide voltar para Potédia porque ela acha que ficar com a Xena não vai dar certo. Então eu lembro disso. Elas ainda estão ali muito no começo, ainda não sabem o que estão, né, o que se passa entre elas. E a Gabriele vai embora para Potédia, lá onde ela encontra, onde ela conhece o Milliger. Depois ela volta. Então essa separação até serviu, né, para ela evoluir um pouco mais. Só estou citando uma situação, né, que tiveram várias. Até, né, na medida que eu estou comentando, comente você também aqui embaixo para a gente poder refletir melhor sobre tudo o que está sendo dito aqui, beleza? Por que as almas gêmeas se separam? Quando as almas gêmeas estão em graus de evolução diferentes, podem não se reconhecer e podem ter que resgatar seus karmas individualmente antes de se unirem. A dificuldade da união se dá quando um entra numa sintonia negativa e com isso os dois não conseguem se equilibrar e se harmonizar para cumprirem uma missão juntos. Novamente, me lembra esse episódio da Gabriele que eu falei, né? E alguns outros que elas brigam, se separam, né? Tem outras situações aí que eu sei que tem e que agora não vem aqui dentro da minha cachola para falar. Mas eu sei que você se lembra, então é por isso que eu peço que você comente. Não esquece de comentar. O que é necessário para permanecerem juntos? É necessário que cada um esteja inteiro consigo mesmo, que aconteça a resolução dos karmas. É necessária a busca da autoestima e do equilíbrio interior para se chegar ao amor incondicional. Novamente, isso vai acontecer no decorrer da série. Vão acontecer situações que vão levar a essa resolução de karmas, ou pelo menos, né, vai abater uma grande parte delas. Mais um subtítulo. Está quase acabando. Karma entre almas gêmeas. Existe quando apenas um se conscientiza que o outro é a sua alma gêmea. Sendo assim, ocorre menosprezo, traição, abandono, casamento com o outro. Cria-se mágoa e cobrança. Gabriele casou com Pérticas, Xena quase ficou com Ulisses. Só aí a gente já, né? Casamento com outro. Ali elas ainda não sabiam que eram almas gêmeas. Menosprezo, traição, abandono. Tudo isso aí, mágoa, cobrança, elas passaram por tudo isso. Tudo isso. Agora vamos para o último tópico. Plano espiritual negativo. Existe um plano espiritual negativo no planeta
Quem impede essa ligação das almas gêmeas? Aparece uma pessoa que acaba sendo um obsessor encarnado em outra pessoa, desviando-o da sua missão e reencontro com a sua alma gêmea. Esse plano espiritual negativo não tem interesse que aconteça essa união, pois a união entre almas gêmeas emite uma vibração positiva e de muito amor para todo o planeta. No caso de Shane Gabriele, quem é esse obsessor? A gente pode dizer que é o Ares, né, que é quem mais aparece. Mas quando fala em espírito obsessor encarnado, vem na minha cabeça Alt. Eu não sei. Quem você acha que é esse obsessor que aparece, né, para desviar Shane e Gabriele de sua missão de ficarem juntas? E quando elas ficam juntas, emitem uma vibração positiva e de muito amor para todo o planeta. Essa vibração positiva e de muito amor que a gente sente quando a gente vê Shane e Gabriele, não é? A gente assiste a série e a gente sente isso, porque elas emitem isso. Uma vibração positiva e de muito amor para todo o planeta. E a frase final desse texto é: a união definitiva com a alma gêmea é um processo demorado. E era esse texto que eu queria ler para vocês. Eu acho que deu para abordar bastante Shane e Gabriele a partir desse texto. Fala aí para mim nos comentários o que você achou, o que você pensa disso tudo, de tudo que foi falado aqui. Convido a assistir a parte 1 e a parte 2. Vou deixar aqui para você assistir aqui nos cards ou na tela final. E pode esperar que vai ter parte 4, porque eu fiz o roteiro, ele estava pronto, ele está pronto. E só que essa parte 4, talvez eu não fale tanto almas gêmeas, né? Mas vai ser interessante, eu acredito que vai ser interessante para a gente pensar um pouco mais também, né? Talvez eu repita algumas coisas que eu já falei em vídeos anteriores, mas nunca é demais a gente repetir, porque daí a gente pensa de novo, né? A gente fala de novo e pensa de novo e pode chegar a uma nova conclusão, ou complementar melhor a conclusão que a gente chegou antes. Então vale a pena você esperar. Eu não sei quando vai ao ar, porque eu não sei quando eu vou gravar. Eu espero que você fique bem, que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, dislike, não tem problema não. O importante é você deixar a sua opinião aqui, tá? E é isso. Eu volto aí a qualquer momento, ou as meninas, a qualquer momento, com um novo vídeo aqui no canal Chinês Recomendo. Se inscreva e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque sempre pode ter alguma coisa que você vai gostar de ver, não é mesmo? Aqui é um canal de variedades, de entretenimento, de recomendações. É isso, galera, até um próximo vídeo, muito obrigado, um grande abraço, se cuidem, muita saúde para vocês, até o próximo vídeo, tchau!